Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Quem está vivo aí? Amém. Quem foi arrebatado? Vocês estão vivos, né? Estou muito feliz hoje. Você está feliz mesmo? Estou vendo você com a carinha meio triste. Será que a máscara que está deixando você meio triste? Você pode dar uma tiradinha assim de leve, senão ninguém está vendo. Amém? Eu estou vendo aí que Deus está começando a agir no meio da igreja, né? As pessoas estão começando a voltar aos pouquinhos. Eu acredito que logo, logo... Acende essas luzes aí de trás aí. Eu acredito que logo, logo a igreja ela vai estar voltando ao normal aí, em nome de Jesus Cristo. O que Deus tem falado ao meu coração durante essa semana, e eu queria que você entendesse isso hoje. Muitas pessoas, elas não descobriram ainda o significado de ser filho de Deus. Muitas pessoas ainda não tiveram essa revelação de quem elas são em Cristo Jesus. E por não haver essa revelação de quem eu sou em Cristo Jesus, a minha vida ela se torna muito difícil. Às vezes as pessoas elas acreditam num Deus de lei, mas não acreditam num Deus que é Pai. Amém? E o nosso Deus não é um Deus de lei, Ele é um Deus na paternidade, Ele é Pai. Jesus Cristo, Ele chamava Deus de Pai. Ele ensinou os seus discípulos a chamarem a Deus de Pai, porque é isso que o Pai representa para nós. Amém? E quando há essa revelação dentro do nosso coração, de que Deus é o nosso Pai, as coisas mudam, gente. As coisas elas tomam uma forma diferente. Tem alguém me ouvindo aí, né? Porque ouviu um som alto aí. Porque quando nós descobrimos que Deus, Ele é o nosso Pai, por mais que você pise na bola, por mais que você erre, por mais que você seja uma pessoa mal criada, o Pai sempre vai te amar, sim ou não? O Pai nunca vai deixar de ser Pai. E o Filho nunca vai deixar de ser Filho. E aí quando há essa revelação dentro do meu coração, as coisas mudam. E Deus tem falado muito ao meu coração durante esses dias, que a igreja precisa ter a revelação de que o nosso Deus não é um Deus de lei, mas sim um Deus que trabalha, um Deus que ama, um Deus que é Pai. Amém? Porque se houver essa revelação dentro do meu coração, que Deus é Pai, a minha vida ela é totalmente transformada. E onde está isso na Bíblia? Vamos ler alguns textos aqui nessa noite? Porque o tema dessa palavra hoje, que Deus colocou ao meu coração é desfrutando com o Pai o direito de filho. Amém? Então nós vamos aprender a desfrutar junto com o Pai todo o direito que um filho tem. O que acontece às vezes é que o filho, ele gosta de gastar o que tem longe do pai. Ele desfruta de alguns bens longe do pai. Mas hoje Deus vai nos ensinar algumas coisas e mostrar para nós a importância de nós desfrutarmos toda a nossa herança junto com o pai. Não é esperar o pai morrer para desfrutar da herança, mas é desfrutar da herança enquanto o pai está vivo. Amém? É só para você entender algo, porque o nosso Deus não morre, amém? Nosso Deus, Ele é imortal, Ele é o Todo-Poderoso. Só que nós precisamos entender algumas coisas, porque se a nossa mentalidade é uma mentalidade humana, sabe, daquele filho que espera o pai morrer para poder tomar posse da sua herança,
ele está agindo como uma pessoa mesquinha e uma pessoa que pensa em si próprio. Mas quando o filho, ele desfruta da herança que o pai tem junto com o pai, significa que ele ama o pai, significa que ele dá valor naquilo que o pai tem e naquilo que num futuro vai ser dele. Jesus, ele agia dessa forma. Jesus, ele desfrutava da herança do pai aqui na terra, porque ele dizia assim, tudo que eu tenho veio do pai, tudo que eu faço, foi o pai que me mandou, foi o pai que me enviou, foi o pai que fez primeiro. Então Jesus, ele sempre agiu dessa forma, amém? Porque ele sabia que ele precisava desfrutar e ensinar as pessoas a desfrutar da herança enquanto o pai vivo. Tá bom? Abra a tua Bíblia, no livro de João. Eu pedi para alguém ficar aqui. O Paulo, cadê o Paulo? Porque eu estou muito parado aqui, gente. Eu estou ficando doido. João capítulo 1, verso 12 e verso 13. João capítulo 1, verso 12 e verso 13. Samuelzinho falou que está, espera aí. Conseguiu aí, Moel? João, capítulo 1, verso 12, verso 13. Posso ler? Diz assim, versículo 12. Contudo, aos que receberá e aos que crerem em seu nome, deu-lhe os direitos de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? O que eu aprendo aqui? Que a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, amém? Isso significa que eu creio em Deus, porque só aceita Jesus, só confessa Jesus Cristo quem acredita em Deus. Amém? Então, por acreditar em Deus, por confiar em Deus, naquele momento em que eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador, naquele momento eu nasci de novo. Amém? Naquele momento ali nós nascemos dele. Naquele momento ali nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Porque aquilo que eu falei no começo, independente de você ser bom, independente de você ser uma pessoa ruim, você tem o direito da herança. Amém? Eu não sei se você vai desfrutar dela, mas direito você tem. Vocês estão me entendendo aí ou não? Amém? Então, independente se você é um filho bom, se você é um filho ruim, você tem o direito da herança. Eu não sei se você vai conseguir desfrutar da herança sendo um filho ruim. Tá bom? Porque sabe, né? Às vezes o pai ele segura ali, porque o filho é ruim e acaba não entregando a herança para o filho. Amém? Mas o direito você tem. Então olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim, meu irmão, você tem direito da herança. E aí a questão é, o que eu quero que você entenda nessa noite, a questão é, o que nós preferimos? Um pai morto, para que possamos receber a herança, ou um pai vivo, para podermos desfrutar de tudo aquilo que ele tem junto com ele? O que você prefere? Você prefere um pai morto? Amém? Aí você recebe a herança, é minha, vou enfiar no bolso. Ou você prefere um pai vivo? Amém? Para desfrutar junto com ele a herança. Trazendo no mundo natural, somente aqueles que perderam o seu pai sabem o que é não ter um pai. Amém? Não é verdade? Porque quando chega no dia dos pais, a gente fica triste, porque o pai não está junto. Às vezes as pessoas, ontem no casamento do Bruno e da Ana, eu até citei isso, né? Eu falei, às vezes o casal, ele quer casar para sair de casa, sabe? Ele quer casar porque, que eu falei para eles que não era a questão deles, eu acredito, né? Mas às vezes o casal, os jovens, eles querem casar, sabe? Ou para fazer sexo, ou para sair de casa, sair de perto dos pais, porque eles acham melhor longe dos pais do que junto com os pais. É melhor usufruir daquilo que ele está ganhando do seu dinheirinho longe do pai, do que usufruir junto com os pais.
Amém? Então aí vai o teu ponto de vista, o que você prefere? Um pai morto para depois você ter a herança, ou você prefere aí um pai vivo aí e desfrutar junto com ele essa herança? Aí você vai lá, de acordo com Lucas capítulo 15, nós não vamos ler esse texto, do versículo 11 ao versículo 32, você vê aí um filho mais novo pedindo a herança para o pai, para gastar à toa. Sim ou não? Ele vai lá, ele fica meio jururu da vida, e ele pega, e chega até o pai e fala, me dá a herança aqui, que eu quero gastar tudo, eu quero moer esse dinheiro aí. E a Bíblia diz que ele vai, pega a herança, o pai dá a herança para ele vai e gasta tudo que tem, fica sem nada, passa fome. E aí, eu aprendo alguma coisa interessante com esse texto aqui. Porque esse jovem aí, ele não tinha dentro do coração dele a revelação de filho. Porque chega um momento da vida dele que ele diz assim, os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu, vou voltar para ver se eu volto como empregado do meu pai. Vocês conseguem entender? Ele não tinha essa revelação de que ele era filho. No coração dele ele achava que da forma que o pai dele agia, da forma que o pai dele administrava as finanças, ele achava que ele era um empregado. Essa era a concepção dele. Por isso que ele pensa com ele mesmo, eu vou voltar à casa do meu pai, e aí se ele me aceitar como um empregado, eu vou ser um empregado dele. E às vezes nós, por não ter essa revelação de que nós somos filhos de Deus, nós agimos como mendigos, nós agimos como pessoas que não têm direito, nós agimos como pessoas que vê o pai como um patrão, vê o pai como um homem carrasco, vê o pai como um homem ditador. E não é dessa forma que nós precisamos conhecer esse Deus. O nosso Deus, Ele é Pai, e Ele te ama, meu irmão. Amém? Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te desamparar. E a Bíblia diz que esse jovem aqui, ele volta arrependido para casa. Amém? Porque no meio do caminho houve um estralo. Quando ele coloca lembra daquela história que a gente contava antes do encontro, no pré-encontro, do filho que vai voltar para casa, coloca os lençóis brancos. Vocês lembram dessa história? Vinha de trem, aí ele falou, pai, se o senhor me aceitar, o senhor coloca aí um pano branco aí na árvore, que eu vou saber que o senhor vai me aceitar. E aí diz que ele pediu para uma jovem olhar para ele, porque ele estava quase chegando perto da casa dele, olha lá se tem um pano branco lá. E aí a jovem falou para ele, não tem só um pano branco, mas todas as árvores estão cheias de lençóis brancos. Significa, e aí ele teve a revelação de que o pai sempre vai ser um pai, e o filho sempre vai ser filho. Amém? Então, como filho, eu e você precisamos encontrar, ou melhor, como filho, nós precisamos nos encontrar com a gente mesmo, comigo mesmo. Eu preciso me encontrar comigo mesmo para entender o que significa ser filho. Eu preciso colocar as coisas no lugar dentro de mim para me entender isso. Porque se eu não colocar as coisas no seu devido lugar, eu nunca vou entender que esse Deus tão grandioso e tão maravilhoso é o meu Pai. Amém? E de que forma que eu coloco as coisas no lugar? Eu preciso colocar de volta os valores de filho. Porque às vezes a gente perde esses valores. Amém? Eu perco os valores de filho. Talvez eles estão perdidos dentro de mim, talvez eles estão perdidos dentro de você. E você precisa ter um encontro com você mesmo, olhar dentro de você mesmo. E buscar e achar essa revelação dentro de você, esse valor que talvez está perdido dentro de você. Por isso que ainda você não se achou como um homem, como uma mulher de Deus. Por isso que ainda você não tomou uma decisão de como servir esse Deus. Porque quando você olhar para dentro de você e você ter essa revelação, esse valor que você é filho de Deus, que talvez esteja perdido dentro de você, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Vocês estão entendendo aí ou não? Meu apóstolo, e como que eu acho esse negócio perdido dentro de mim?
Como que eu acho, sabe? Eu já fiz de tudo, eu não consigo às vezes me achar. Como que eu faço para me achar algo dentro de mim, meu apóstolo? Quem quer saber? Não. Quem quer saber? Abra a tua Bíblia no livro de Salmos 119, verso 5. Salmo 119, verso 5. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Vamos repetir comigo? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. O que eu aprendo aqui? Ainda que não haja luz, nós não conseguiremos colocar as coisas no lugar. Se não houver luz das Escrituras, se não houver revelação da palavra, nós nunca vamos colocar as coisas no lugar. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 3, Deus diz assim: haja luz. Por que Deus diz haja luz em primeiro lugar? Porque quando você vai ler o texto de Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Amém? E a primeira coisa que Deus cria é a luz. Por isso que ele diz assim: haja luz. Porque quando existe luz, fica mais fácil de você encontrar as coisas. Sim ou não? Amém? Por isso que o salmista ele está dizendo aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só que algo interessante. A terra, tudo já estava feito. Amém? Mas ela não tinha forma e ela era vazia. É a mesma coisa das pessoas. Deus criou o homem. Mas às vezes tem momentos que o homem ele se vê sem forma e vazio. E a única forma para mim ter essa revelação, para mim encontrar as coisas que estão perdidas, para mim se achar como filho, eu preciso buscar na luz, eu preciso buscar na palavra. E a palavra é luz para nós. Quando eu começo a ler a Bíblia me lê. Quando eu começo a ler as Escrituras, eu tenho revelação de quem eu sou em Cristo Jesus. Vocês estão aí comigo ou não? Sim ou não? Então não tem como, gente, colocar as coisas no lugar, se não tiver luz. Bruna, você que eu sei que você é daquelas que gosta de limpar a casa bastante. Tem como limpar a casa de noite sem luz? Durante o dia, você acende a luz para varrer a casa, lá o quarto, se estiver escuro. Não tem como você fazer alguma coisa sem luz. A luz, ela traz a revelação de tudo, e a Bíblia é a nossa revelação de tudo. Amém? Então, se não houver luz dentro de mim, se não houver a revelação da palavra dentro de mim, eu nunca vou descobrir que eu sou filho de Deus de verdade. Eu posso até usar como um jargão dizendo eu sou filho de Deus, mas agir como um filho de Deus, usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, é somente através da revelação da tua palavra. Sem luz, meu irmão, não tem como você colocar as coisas no lugar. E quando nós falamos de valores perdidos dentro de mim, eu me lembro da dracma perdida. Amém? De acordo com Lucas 15, do verso 8 e 10, essa mulher aqui, ela procura uma moeda perdida. Ela procura algo de valor que se perdeu dentro da sua casa. Amém? E qual foi o primeiro passo daquela mulher? Exatamente. O primeiro passo dela foi acender a lâmpada. Porque uma vez a lâmpada acesa, eu consigo colocar meu plano em ordem, eu consigo colocar a minha vida em ordem. Então ela acende a luz, porque não adiantava nada ela ficar gritando: eu perdi, onde está, cadê, eu não acho mais.
a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu perdi algo muito precioso. Eu perdi algo de valor. E o primeiro passo que ela dá é acender a lâmpada. Amém? E aqui a palavra de Deus no livro de Salmo 119, verso 5 diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho, gente. Quando eu estou na palavra de Deus, não tem como eu me perder. Quando eu estou na palavra de Deus, não tem como eu cair. Sabe, quando eu estou na palavra de Deus, não tem como eu errar o caminho. Porque a palavra de Deus, ela é luz. Amém? Ela é lâmpada para os meus pés. É como se eu tivesse colocado 2 faroletes bem fortes na ponta dos meus pés. E conforme eu caminhasse, aquele farolete iluminasse, clareasse, né? Clareasse todo o meu caminho. Amém? Por isso que fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a palavra de Deus está dentro do meu coração, ela se torna luz para o meu caminho. O diabo ele pode vir com um bombardeio. O diabo ele pode arrumar situação. Amém? O diabo pode, sabe, me esperar na esquina e dar umas flechadas em mim. Mas quando eu tenho a palavra de Deus guardada no meu coração, eu não peco contra Deus. Então nessa noite eu quero que você entenda o valor de filho, gente. Você é filho. Guarde isso dentro do teu coração a partir de hoje. Não caia na cilada do inimigo. Não caia na cilada desse espírito maldito do inferno que quer roubar a sua paternidade. Você é filho. Cutuca essa pessoa do lado e fala: você é filho, meu irmão. Você tem direito. Amém ou não amém? O que nós como filho precisamos entender? O que nós precisamos entender é o que importa para nós, é o que está nas Escrituras. Aqui, ó, o que importa para nós. Não o que eu penso, o que eu acho. Amém? O filho precisa entender isso. A Bíblia é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tem 2 testamentos aqui escritos aqui, para nós, como direito. Então não é da forma que eu penso, da forma que eu acho, mas da forma do que está escrito na palavra do Senhor. E é dessa forma que eu preciso entender e descobrir quem eu sou em Cristo Jesus. Porque às vezes as pessoas elas acham alguma coisa, mas elas não têm a revelação da palavra guardada dentro do coração. Quando a palavra de Deus ela traz revelação, eu me acho como filho. Olha para essa pessoa, diga para ela assim: você é filho, meu irmão. Fala assim: você tem direito. Diga para ela assim: não importa o que as pessoas falem. Fala assim: não importa nem o que você pensa de vez em quando. O que importa é o que está escrito na palavra. Amém? Gálatas capítulo 4, verso 6 e verso 7. Gálatas 4, verso 6 e verso 7 diz assim: e porque vocês são filhos, fala assim: eu sou filho. Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim vocês já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também te tornou. O que ele tornou? Mais alto? Mais alto? Mais alto? Mais alto? Foi Deus, não foi o apóstolo Júlio que te fez herdeiro, meu irmão. Quem te fez herdeiro foi Deus. Se outrora você era escravo e as pessoas viam você como escravo, o problema são delas. O que importa é o que a palavra diz ao meu respeito. E a palavra está dizendo que eu sou filho de Deus. E por ser filho de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho. E colocou dentro do nosso coração. Para nós dizermos assim: ah, papai, eu te amo, papai.
Vocês não estão entendendo esse negócio, não. Fala para o teu irmão, se você não é escravo, meu irmão. Então para de andar como escravo, de viver como escravo, de falar como escravo, de agir como escravo. Você é filho de Deus. Amém? Deus já te resgatou da escravidão e você continua andando como escravo, falando como escravo, agindo como escravo. Eu estou falando escravo do pecado. Mude a sua mentalidade a partir de hoje, você é filho. Tanto é que Ele colocou o teu nome no testamento, o teu nome está escrito aqui numa pedrinha branca, como diz Apocalipse, que ninguém conhece, só Ele. Está escrito o teu nome na palavra do Senhor. Está numa pedrinha branca escrita o teu nome, você é herdeiro. Ele colocou o seu nome no testamento. E eu preciso tomar posse disso a partir de hoje. Porque se eu não tiver esse entendimento de filho, eu vou agir como um escravo do pecado e achar que não tem jeito para mim. Você está entendendo ou não? Sabe qual é o meu desejo hoje? O meu desejo hoje é que nós como filhos, a partir de hoje nós tenhamos bastante alegria. Que a partir de hoje nós sejamos cheios de uma verdadeira liberdade. Uma liberdade mesmo que eu estou dizendo. É você dizer assim, pecado, você não tem mais poder contra a minha vida. Sabe? Você viver essa verdadeira liberdade. Amém? Que sejamos, a partir de hoje, que o nosso entendimento venha a ter a partir de hoje, que nós somos feitos filhos de Deus. Nós pertencemos a um reino eterno. Fala para essa pessoa aí, fala, você pertence a um reino eterno. Nós fazemos parte de uma pátria celestial, gente. E o desejo do meu coração é que Deus te encha nessa noite de revelação e você saia daqui como você nunca viveu até hoje, acreditando, ninguém me segura, eu sou filho de Deus e ponto final. A partir de hoje eu vou agir como filho. Amém? Eu vou me comportar como filho. Porque eu sei que eu tenho algo dentro de mim que talvez estava escondido, talvez estava meio assim desistido. Mas hoje Deus está te revelando, meu irmão. E esse é o desejo do meu coração. Amém? Chega de opressão, chega de desespero. Eu não estou dizendo que o filho não fica triste, tem horas. Eu não estou falando que o filho tem hora que ele fica perdido. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que precisa haver uma convicção dentro do teu coração, que no momento de luta, no momento de adversidade, você vai explodir dentro de você e dizer assim, ei, eu sou filho de Deus. E é isso que precisa estar guardado dentro do nosso coração. Olha para essa pessoa e diga para ela assim, você carrega a identidade do céu, meu irmão. Acho que ele não entendeu. Fala assim de dedo na cara, fala, você carrega a identidade do céu. Amém? Nós somos filhos de Deus. Temos poder. Lucas 10, 19 diz assim, eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada fará dano algum. Rapaz do céu. Não basta saber, gente. Amém? Eu preciso tomar posse disso aqui. Eu preciso, usufruir daquilo que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, então eu sou mais do que vencedor e ponto final. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Se a Bíblia diz que eu sou filho, e fale o contrário quem quiser. O que importa é que eu sou filho de Deus. Então se eu tenho a identidade do céu, significa que eu tenho poder e autoridade para vencer principados e potestades. Eu tenho autoridade, para dar de dedo na cara do inimigo e mandar ele embora da minha casa, embora do meu casamento, embora das minhas finanças. Amém ou não amém? Amém. Como filho a gente tem direito de fazer isso, então a gente precisa usar essa autoridade, porque você tem a identidade do céu. O seu nome está escrito nos céus. Quando você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você levantou as mãos e diz assim, Pai, eu te aceito como Senhor e Salvador, automaticamente o teu nome já foi escrito nos céus.
Significa que os céus te reconhecem como filho, não como escravo. Quando os céus olham para a sua vida, ele enxerga um filho, não um escravo. Então olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: para de se ver como escravo, meu irmão. Você é filho de Deus. Temos que sair com essa convicção daqui hoje, em nome de Jesus. Sabe o que Deus falou no meu coração? Que o Espírito soberano de Deus, ele habita no nosso interior. Ah, meu querido, você é filho da luz, se você não é filho das trevas. Amém? Tudo em você, meu irmão, manifesta e testifica que você é filho. Romanos capítulo 8, 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos. Tenha isso dentro do teu coração hoje, em nome de Jesus Cristo. Acredite nisso, em nome de Jesus. Eu postei hoje, eu não sei se vocês curtiram lá ou se alguém viu. Eu disse que a proposta nos dias de hoje é que cada um dos filhos se encorajem e sumam a responsabilidade de ser a resposta para essa geração. Amém? Aí depois que eu já tinha postado, aquele negócio de marca-texto é uma benção, aquele negócio. Eu escrevi essa palavra aqui, encoragem, e colocou, como apareceu lá, amor? Cadê a Simone? Ela saiu? Encoragem. Só que na hora você não vê que está ali, ele muda na hora para você ali, né? E depois ela falou assim, agora já postei. Então quem encoraja vai ser encorajado, amém? De uma forma ou de outra. Tem gente que nem prestou atenção naquilo, foi amém. Depois eu fiz um outro lá e coloquei. Amém? Então a proposta para nós nos dias de hoje aqui, cada um dos filhos se encoraje. Eu preciso me encorajar, sabe? Eu preciso criar dentro de mim coragem. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Amém? Assumir essa responsabilidade de ser a resposta para essa geração como filho. Quando eu assumo isso dentro do meu coração, sabe? Eu trago essa responsabilidade para dentro de mim, eu começo a ser testemunha de Cristo Jesus nessa terra. Mas enquanto eu não me encorajar, eu vou ficar um crente covarde, um crente medroso. Então eu preciso me encorajar dizendo assim, eu sou filho. E todo mundo precisa saber que eu sou filho. Eu não sou qualquer um, eu não sou membro de uma igreja. Eu não sou discípulo de fulano de tal, eu sou filho de Deus. Amém? Eu tenho discipulado, sim, eu sou discípulo no ensino, mas eu sou filho de Deus. E eu preciso me encorajar, gente. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Sabe, aquele namorado que não assume a responsabilidade nunca. Está namorando e continua lá como solteirinho e pá. Tem que assumir a responsabilidade. E como filhos nós precisamos assumir essa responsabilidade para ser resposta para essa geração. Tem uma geração que é filho também, que não sabe. E nós estamos tendo a revelação aí. Amém? Amém ou não amém? Amém. Que as nossas vidas mostrem ao mundo que nós somos filhos e que temos o Espírito que clama Abba Pai. Romanos 8,19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera para a manifestação dos filhos de Deus. O mundo aí fora está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Até quando você vai ficar enrustido, não assumindo esse papel de filho? Até quando você vai ficar aí achando que você não é filho? Até quando você vai ficar enrustido? Amém? Está na hora de nós assumirmos esse papel. Amém? A terra, as pessoas aí fora, sabe, os meus colegas, os meus amigos, sabe, eles estão nessa expectativa para que os filhos sejam revelados.
Porque quando o Filho verdadeiro se revela, ele consegue converter uma multidão. Então nós precisamos, como filhos do Senhor, manifestar o poder de Deus para essa juventude. Vocês estão comigo aí ou não? Quem está dormindo, levanta a mão. Ninguém. Vocês vão sair daqui hoje como filhos? Ou vocês vão sair daqui tipo, mais ou menos? Hã? Como? Isso tem que estar gravado dentro do seu coração, meu irmão. Sabe por que às vezes a gente não age como filho? Porque a gente pensa que o filho, ele não tem responsabilidade. Às vezes a gente acha que o filho, não vai acontecer nada de ruim com ele. Às vezes a gente acha que o filho, sabe, não vai ter momentos de dificuldade. Claro que vai ter. Claro que vai ter momentos de dificuldade, momentos de luta, mas sempre vai ter um pai com os braços abertos. Amém? Para socorrer o filho. Não existe... Estou dizendo pai, tá? Porque tem muitos que fazem filho e não são pai. Mas o filho é filho. Olha para essa pessoa que do teu lado e fala, meu irmão, o filho é filho. Você é filho, ponto final. E como filho, como eu estava dizendo, eu sei que tem alguns pais que pisam na bola, amém? Mas o nosso Deus, Ele nunca vai pisar na bola. O nosso Deus, Ele só vai deixar de te entregar alguma coisa se você estiver em pecado. Mas aquilo é teu. Ele só não entrega para você. Mas aquilo é teu por direito. Amém? Vocês conseguem entender isso ou não? O pai, como filho, eu tenho o direito da minha herança. Como filho, eu tenho o direito de usufruir. Para um pai, como o nosso Deus, não significa que ele não gosta do filho, significa que ele não quer abençoar o filho. Mas quando o filho está distante do pai, é mais difícil do pai fazer alguma coisa para o filho. Sim ou não? Sabe aquele filho que fica distante, que nunca está perto do pai, sabe? Fica mais difícil. Mas sabe aquele filho que fica grudado com o pai? Hoje a gente tem o Samuelzinho, que é o caçulinha, que é o que fica mais grudado com a gente, né? Ele é o que mais recebe. Porque esse é o coração do pai, gente. Agora, quando eu me distancio do pai, o pai não deixa de te amar. Só que às vezes fica difícil do pai te entregar alguma coisa, do pai dar alguma coisa para você, porque você está distante do pai. Por isso que é importante nós estarmos junto com o pai, do ladinho do pai. Porque no momento de apuro, no momento de luta, no momento de adversidade, você vai gritar e socorrer, você vai gritar e pedir socorro, o pai na hora vai vir ao seu encontro. E quem está mexendo com o meu filho aí? Não é dessa forma, Neide? Amém? Só o pai dá um grito. Eu me lembro, uma vez, cada coisa que a gente lembra. Eu morava no Paraná ainda. O meu cunhado Carlos morava comigo. Lembra, amor? Meu cunhado morava comigo. Era arteiro que só isso, sabe só? E aí ele arrumou uma briga na rua lá. E eu estava lá em casa dormindo. Já era noite. Daqui a pouco o Carlão chegou gritando em casa. Socorre, estão querendo bater em mim. E aí eu saí lá fora. Ele fala que eu estava só de cueca, samba canção. Eu não me lembro disso. Diz que eu saí lá fora e já fui. E os meninos que vinham pegar para ele, quando viu que era o Júlio, saíram todo mundo embora correndo. Amém? Não era meu, mas ele era como filho porque morava com a gente, né? Mas para você ter uma ideia, ele deu aquele grito, na hora eu levantei, eu estava dormindo, na hora eu pulei e falei, estou matando o Carlos aí. E já corri lá na hora. Teve um outro acidente também que aconteceu, a gente morava aqui no Guarujá. Esse Carlos também é brincadeira, né? Ele arrumou uma confusão, lembra, com um rapaz aqui nas Acácias, né? Uma confusão com um rapaz lá. E eu estava lá no fundo de casa, daqui a pouco eu só escutei o grito,
Júlio. E o cara estava com a faca assim, chegou a furar ele, né? O peito dele, tem umas marcas assim no peito de furo, que o cara chegou a furar ele. E aí ele estava lá no portão, na hora quando eu cheguei lá, aí acabou aquela briga. Mas a gente vai que nem louco. Amém? Porque é dessa forma que às vezes o pai ele age. Né? Então quando você toma uma pessoa como filho, você age dessa forma. E Deus, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, nós passamos a ser filho de Deus, ninguém mexe com o filho de Deus. Amém? Olha para essa pessoa e fala, meu irmão, ninguém pode mexer com você. O teu pai, ele te ama. Amém? Amém ou não amém? Então, você ser rebelde ou não, bom ou ruim, não invalida o seu direito como filho. O pai não vai deixar de te amar se o filho fez coisas boas ou não. O pai sempre vai amar o filho, tá? Então você nunca vai deixar de ser filho. Porém, como eu acabei de dizer aqui, o filho mais próximo ao pai, o filho que fica mais próximo, sempre vai ter o pai mais perto dele. Amém? Não é questão que você deixou de ser filho, você sempre vai ser filho, sendo rebelde ou não, bom ou ruim, isso não invalida o seu direito. Tá bom? Só que quando você está mais próximo do pai, o pai fica mais próximo de você. Não é verdade? Você está próximo do pai, significa que o pai está mais próximo de você. Você está distante do pai, significa que o pai está mais distante de você. Não é o pai que se distanciou, é o filho que se distanciou. Então, como igreja do Senhor nessa noite, nós precisamos entender em nome de Jesus Cristo, que ser filho nos dá o direito de viver e de comer o melhor dessa terra. Amém? Como filho, nos dá o direito de ser uma pessoa livre do pecado. Como filhos de Deus, a partir de hoje. E essa identidade está no nosso DNA. Identidade de filho. Ninguém pode roubar isso de você em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então fala para essa pessoa que está do seu lado, fala assim, meu irmão, a partir de hoje, assuma o papel de filho. Amém? Você nunca vai deixar de ser filho, como o pai nunca vai deixar de ser pai. Você pode aprontar, volta lá na história do filho pródigo. Pisou na bola, amém? Saiu, gastou a herança. Ele não deixou de ser filho, porque ele voltou. E tanto é que quando ele chega em casa, a Bíblia diz que o pai vai, manda matar o melhor novilho que estava lá, traz vestes novas e coloca um anel no dedo dele, dizendo, esse era o meu filho que estava perdido e voltou. Amém? Então o filho nunca vai deixar de ser filho e o pai nunca vai deixar de ser pai. Deus nunca vai deixar de ser Deus nas nossas vidas. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Se Deus nunca deixa de ser pai, eu preciso entender que independente das minhas pisadas de bola, independente das minhas falhas, eu sou filho. E como filho, se eu entender isso hoje, eu vou viver algo diferente a partir de hoje. Amém? Quem se lembra? Hoje a gente não... as coisas elas vão sumindo no decorrer do tempo, né? Infelizmente, as histórias, né, as coisas que aconteciam no passado, a maneira que a gente agia no passado, parece que nos dias de hoje parece que se perdeu. Mas antigamente o pai mandava o filho ir comprar alguma coisa, né? Na venda. Você lembra, né, de cardenetinha? Antigamente tinha cardenetinha, o pai mandava, vai lá na venda, compra lá, fala lá que você é o filho do João da Luz. Meu pai chamava João da Luz. Fala que você é o filho do João da Luz, que ele sabe quem é. E na hora lá, eu vim pegar tal coisa aqui. Meu pai, o João da Luz. Tá bom. Amém? Era dessa forma que agia, porque o pai era respeitado. O nome do pai era algo que fazia toda a diferença. Amém? Então quando o diabo for dar de dentro da tua cara, quando o diabo querer armar alguma cilada para você, você fala, ei, calma aí. Eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu sou filho do grande eu sou. Você está pensando que você está mexendo com quem, diabo infeliz do inferno?
Você está pensando que você está falando com qualquer pessoa? Não, você está falando com o Filho do Todo-Poderoso. Eu sou filho de Deus. Um dia Ele me resgatou, um dia Ele me adotou. E eu tenho autoridade, não vem não. É isso que a gente tem que fazer a partir de hoje. E aí nós vamos revelar o nome do Pai para as pessoas aí fora. E todo mundo vai saber que você é filho do grande eu sou. Amém? E como filho do grande eu sou, você tem direito de muitas coisas. Está aqui, ó. Guardado aqui dentro. E não está guardado as 7 chaves, não. É um livro aberto para você estudar. Amém? Fala para o teu irmão assim, se você não procurar na palavra os seus direitos, você vai andar perdido. E não vai usar a autoridade de filho. A palavra te respalda, meu irmão, que você é filho de Deus a partir de hoje. Então gaste um tempinho para descobrir as coisas aqui dentro. Amém? Tira um tempinho para você ler isso aqui, ó. Amém? Estudar um pouquinho. Semana passada eu comprei um monte de livro, os meus livros já tinha lido tudo. Aí eu comprei uma coleção do Charles Spurgeon, comprei mais uns outros livros lá. Eu falei, essa semana eu quero mergulhar um pouquinho. Amém? Porque é só dessa forma que a gente vai conhecer um pouquinho daquilo que é nosso por direito. É só através da leitura. É só através da palavra. A palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se a partir de hoje nós acendermos essa luz, nós vamos encontrar muitos tesouros que estão perdidos dentro de nós, que é nosso por direito como filhos de Deus. Amém? Então a partir de hoje, tá? Tira essa braveza do teu coração, coloca um sorriso nos lábios e saia daqui hoje dizendo assim, eu sou filho de Deus. E a partir de hoje eu vou começar a ler esse testamento aqui, para poder usufruir das bênçãos que Deus tem preparado para a minha vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Suba para cá o louvor.